Olá, boa noite. É com grande satisfação que terminamos ontem com a região norte se apresentando, todos suas características, e começamos hoje com a Sudeste. Então, é com grande alegria mesmo que eu digo a vocês, sejam muito bem-vindos. Regina Porto, do Rio de Janeiro, também o meu amigo querido José Matos, também do Rio de Janeiro, Ana Paula, a coordenadora de São Paulo, temos também a Heloísa Locke, que também está na coordenação de São Paulo, a querida Yara Lima, que também está na coordenação do Rio, e, finalmente, não mais queridos, as borboletas no Aquário de Minas Gerais, que tem como uma das suas integrantes, Luciana Dolores, que coordena Minas Gerais. Então, gente, bota para rolar aí esse bate-papo delicioso das vivências como contadores de histórias. Eu aguardo vocês ali embaixo, tá bom? Boa noite para todos que estão nos acompanhando nessa noite tão especial em que nós estamos aqui reunidos representando a região Sudeste e vamos ter uma conversa muito gostosa com todo esse povo das encantarias das palavras. E para dar a abertura, né, para dar o início à nossa conversa, mas antes, espera aí que eu já me precipitei aqui, porque eu estou um pouco, vamos dizer assim, empolgada, né? Eu quero agradecer a Edivânia pela oportunidade tão feliz de estarmos aqui, né? De estar fazendo parte desse movimento com as histórias. Sinto-me realmente privilegiada de estar aqui no meio de todos vocês. Muito obrigada, viu? E eu vou chamar o José Matos para fazer a nossa abertura, fazer um encantamento aqui das palavras. Seja muito bem-vindo, José. Boa noite a todos. Eu sou José Matos, tenho 78 anos, moro no Rio de Janeiro. E eu vou contar um dos contos que eu escrevi com base em músicas. Após o jantar, ela mostrou fotos antigas ao marido. Ele tem Alzheimer e dizem que é bom mostrar aos portadores desse mal coisas que tragam boas lembranças. Entre as fotos, uma do dia em que se conheceram num baile há 60 anos. Ele, muito elegante, num smoking, ela num belo vestido. Ele se deteve naquela foto por alguns instantes. Não disse nada. A foto trouxe fortes recordações para ela. Pudera, aquele baile foi um marco na sua vida. Ela encostou seus lábios nos lábios dele. Ele não teve reação. O beijo ficou no desejo. E a dor de ver que, após 60 anos de muita felicidade, o seu grande amor fica a cada dia mais apático. Ela o deitou na cama e disse: Boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei. E a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe, enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. Ela dormiu pensando nas emoções daquele baile. Tantas emoções.
No dia seguinte, ao acordar, ele se expressou, para grande surpresa dela. Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa festa de raro esplendor. Raro esplendor. Palavras que ele usara ao final daquele baile há 60 anos. Vencendo a timidez, ele dissera: foi uma festa de raro esplendor, porque eu te conheci. E ela ficara maravilhada com aquela expressão não tão usual. Ele continuou contando o sonho. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. Realmente, era um vestido branco, lindo, confeccionado especialmente para aquele baile. Parecia até que ela estava adivinhando que iria conhecer o grande amor da sua vida. A orquestra tocou umas valsas dolentes. Tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos silentes. Desde que chegou ao salão, reparou naquele rapaz, bonito, elegantíssimo naquele smoking, muito tímido. Demorou a tirá-la para dançar, apesar de ela não desgrudar os olhos dele. Amor à primeira vista existe, ou pelo menos existia. Eles dançaram e ele não puxou conversa. A timidez o impedia. E naquela época não era de bom tom que as moças tomassem a iniciativa. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, faziam juras à meia voz. E ela aguardava ansiosamente que ele também dissesse coisas. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos uma centena de corações. Ela se sentia como se estivessem dançando nas nuvens. Como ele dançava bem! E aquele perfume Lancaster a enchia de desejos. Para despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhavas só para mim, vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Quando ele terminou de contar o sonho, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Desde que começaram os sintomas do Alzheimer, era a primeira vez que ele se expressava com tal eloquência. E que riqueza de detalhes no sonho dele! Só faltou dizer que, depois de dançarem várias músicas, ele tomou coragem e se declarou para ela, no meio do salão, ao som de Moonlight Serenade. Beijaram-se ali mesmo, para espanto dos pares que os rodeavam, ardorosamente. Ela enxugou as lágrimas, encostou seus lábios nos lábios dele e, diferentemente da noite anterior, ele a envolveu em seus braços e a beijou, ardorosamente, como há 60 anos. Eu escrevi esse conto com base em 2 valsas. Boa Noite, Amor, de Francisco Matoso e José Maria de Abreu, e Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda, de Francisco Matoso e Lamartine Babo.
coisa mais linda. Muito obrigada pelo presente desta noite. Obrigado. E agora eu chamo a Regina para continuar essa conversa juntamente com você. Venha, Regina. Boa noite. Ana, a Edivânia está pedindo para tocar a música, o hino da região Sudeste. Antes de eu e José conversarmos. Não sei se Edivânia... Se não, vamos conversando, eu e José Matos, e depois ela entra, então. Ela colocou no chat. Bom, boa noite. Eu sou Regina Porto, falo da cidade do Rio de Janeiro. Eu faço parte do grupo, junto com José Matos, e o grupo se chama Os Veinhos Narradores. Nós tínhamos o mestre Francisco Gregório como nosso parceiro também no grupo, mas ele se adiantou um pouquinho e subiu antes de nós. Esse aí era o trio dos Veinhos Narradores. Eu coordeno, desde janeiro de 2005, o projeto da Associação Vive e Deixe Viver, contadores de história em instituições hospitalares. O José Matos, além do meu parceiro nos Veinhos Narradores, também é contador de histórias no projeto Vive e Deixe Viver. Ele atua no Hospital Salgado Filho, que fica no bairro do Meier, aqui no Rio de Janeiro. Nesses 19 anos, nós temos muitas histórias maravilhosas para contar para vocês, e eu digo que o Viva e Deixe Viver, mais do que um projeto de voluntariado, contador de história, é um projeto de encontro, que nós gostamos de encontrar outras pessoas. E nós contamos histórias desde bebê, de 0 a 18 anos, nos hospitais, né? O Zé Matos, que é um grande contador, escritor de histórias, ele anda por aí contando histórias, aí sem ter essa limitação de idade. Zé, você quer contar alguma experiência positiva, maravilhosa aí que você viveu nesses muitos anos aí de contador de história em hospitais? Sim. Eu entrei para o Vive e Deixe Viver em 2007. E, quer dizer, já tem 17 anos que eu entrei para o Vive e Deixe Viver. E a Regina Porto fazia os treinamentos maravilhosos. A primeira sessão de treinamento que eu assisti lá em 2007, eu entrei naquele salão, aquele auditório, tinha lá umas 100 pessoas, 100 novos voluntários. E a Regina Porto lá na frente, falando e tal. Digamos, de 100 pessoas, tinha 90 mulheres e 10 homens. Então, a Regina só falava, as voluntárias, as voluntárias, as voluntárias. E eu ficar comigo, eita. Mas é isso, depois eu me acostumei logo. Foi muito bom. E a Regina sempre levava pessoas maravilhosas lá para participar dos treinamentos, né? E o primeiro assim que eu conheci lá foi o Francisco Gregório. Eu fiquei maravilhado com ele. Eu tinha feito apenas... eu esqueci de dizer. Eu comecei a contar histórias aos 60 anos de idade, em 2006, quando eu fiz uma oficina com a Bia Bedran. Em 2007, eu entrei para o Vive e Deixe Viver, e aí eu conheci o Gregório, fiz a oficina dele, espetacular. Felizmente, com o passar do tempo, nós nos tornamos amigos e chegamos a fazer, então, o grupo Os Veinhos Narradores. Lá no hospital, é uma situação interessantíssima, porque a gente se depara com crianças e adolescentes
com alguma doença, ou dengue, ou com a perna toda cheia de parafusos, ou com o rosto todo queimado. E no treinamento a gente aprende que a gente não pode exprimir, ter nenhuma expressão assim, de espanto, né? Mas foi tranquilo e eu gostava muito. O nosso trabalho era muito bem aceito lá no Hospital Salgado Filho, e eu acredito que em todos os outros hospitais, né? Tanto que uma vez, um dos médicos lá, se não me engano, ele era chefe de alguma coisa naquela época. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: eu entrei numa enfermaria na semana passada e um menininho lá de 6 anos falou assim: história, história. Quer dizer, ele confundiu o médico com os contadores de histórias. De vez em quando acontecia comigo o contrário. Porque nós usamos um jaleco, né? Um jaleco é um jaleco branco, mas tem várias coisas coloridas, né? Justamente para a criança não imaginar, não achar que nós somos médicos ou enfermeiros, né? Mas aconteceu algumas vezes, quando era um bebê de alguns meses ou de 1 ano, tal, aconteceu várias vezes de o bebê começar a chorar quando eu chegava perto, porque ele achava que eu era médico ou enfermeiro. Aí eu mostrava o bolso todo colorido: não sou médico, não, tal. Enfim, e várias situações eu enfrentei. Teve uma vez, por exemplo, que eu contei história para 3 meninas de, sei lá, 10, 11 anos. Contei uma história, quando terminei, ela falou: mais uma. Aí eu contei mais uma, mais uma. Aí eu contei a terceira história, e quando eu terminei, uma delas falou: mais uma. Eu falei: agora eu tenho que ir para as outras enfermarias. Aí uma delas falou assim: você vai voltar amanhã? Vocês querem uma coisa mais maravilhosa do que a gente escutar isso de uma criança? Aí eu falei: não, eu só vou voltar agora daqui a 1 semana. Ela: tomara que eu ainda esteja aqui. Quer dizer, não é bom a gente ouvir esse tipo de carinho das pessoas, principalmente de crianças, né? É isso, eu acho que já falei muito. Ana, nesses 19 anos, nós tivemos essas histórias maravilhosas, né? Porque todo mundo diz que o voluntário ganha muito, né? Na realidade, a gente acha que vai doar muito, e, na realidade, a gente recebe muito desse público que nós atendemos, né? Nós atuamos, já chegamos a atuar em 24 hospitais aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, em São Gonçalo, e depois da pandemia nós já conseguimos voltar em 16 hospitais, né? E nós temos, graças a Deus, só retorno positivo do poder da palavra, do poder do narrar, do poder do contar histórias, né? Nós sempre fomos com esse espírito, porque nós não perguntamos a doença que a criança ou adolescente tem, e nós vamos para apresentar o livro, fazer a leitura, a narração e falar sobre literatura, que é a base do nosso projeto. Então, eu convido a todos que puderem entrarem no site do vivaedeixeviver.org.br. Nós temos lá muitas histórias gravadas, temos a Biblioteca Viva, que tem muita história gravada. Nós temos um jogo, que é um jogo de criação de histórias, que se chama Jogo Eu Conto. E eu acho que as pessoas por ali, nós temos agora, no próximo domingo, dia 28, todo último domingo do mês, nós fazemos uma domingueira de histórias, de 10 às 11 da manhã, pelo canal do Vive e Deixe Viver. Nós temos 3 vezes na semana transmissão ao vivo pelo nosso canal Viva On. Qualquer pessoa pode entrar. Quem quiser contar, conta. Quem quiser escutar, só escuta. Nós temos horários de manhã, de tarde e de noite, e tem tudo lá no canal Viva On pelo nosso site. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado a Edivânia pelo convite, da gente poder conhecer pessoas maravilhosas pelo Brasil todo, usando a força da palavra, né? Eu acho que é o que a gente faz, a gente usa a força da palavra para criar afetos em todos os lugares. Diga, Zé, que levantou o dedinho. Não, eu só queria falar com a minha querida filha Mônica, que está nos assistindo. Ela me avisou que talvez não conseguisse chegar logo no início, né? Então, ela escreveu ali no chat perguntando se eu já tinha contado a história. Já contei, queridinha. Mas está gravado. Vai ficar gravado, eu passo para você amanhã. Ana, um beijo para você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço as partilhas deliciosas e vamos lá, vamos dar continuidade a essa roda, essa ciranda, né? Boa noite para vocês, agradeço. E depois escreve para a gente nos comentários lá esses links, né? Para que a gente possa estar acessando também, né? E para dar continuidade aqui à nossa conversa, eu vou chamar a Yara Lima, para vir aqui conversar com a gente. Boa noite, Yara. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite a todos. Agradecendo já de antemão o convite. Vou fazer uma breve descrição para as pessoas terem mais um pouco de acessibilidade. Eu sou negra, de pele clara, cabelos negros, pintados já por causa da idade. Atrás de mim tem um painel de imagem de livros. Estou com um vestido de alças. Tenho os lábios um pouquinho carnudos, nariz um pouco alargado, cabelos, né, já falei, e os olhos negros. Então, vamos lá? Eu vim aqui falar um pouco sobre Eu sou Yara Lima, não falei. Meu nome é Yara Souza Lima, mais conhecido como Yara Lima. Coordeno o grupo de Faz de Conta, Contadores de Histórias. Atualmente, eu sou professora de artes e dentro do meu trabalho de pesquisa foi levar justamente a contação de história para os anos iniciais. Mas também estou trabalhando atualmente com artes na educação infantil. E eu achei muito interessante quando Regina fala sobre a questão do poder da palavra, o poder da oralidade, e o poder, tanto que Gregório falava nas suas lives sobre a questão da voz, da palavra, né? E quando a gente pensa em levar a contação de história para a escola, onde esse mundo todo, né, vem cobrando só realmente a questão de pontos, o que isso vai me servir, para que vai me servir essa história, eu nunca pensei em fazer planos. Eu comecei timidamente mesmo, né, contando história nas escolas, entre uma aula e outra, correndo contra o tempo, que eu acho que o professor também sempre tem a carga horária para cumprir, o planejamento, mas eu não estou abrindo mão de contar histórias. E é uma experiência muito gratificante, porque sempre quando acaba a minha aula, eu sempre converso, ver o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que tem assim, despertado a curiosidade deles, o que tem feito. E, incrível que pareça, as histórias têm agradado bastante. Então, é uma experiência. Eu não tenho contado com grandes instrumentalizações, eu pego um livro que eu gosto da história e leio para ele, né? Como o Ziraldo, nosso querido Ziraldo, também faleceu, e ele sempre falava, né, que você tem que instruir a criança desde cedo. Então, as pessoas sempre voltam o olhar para a criança quando ela é criança, das primeiras idades. E eu já acredito, né, meu projeto foi, dentro do trabalho de conclusão de curso, levar a cotação de história, mas para os anos iniciais e anos finais, que é um desafio, porque eu acho que a gente planta semente, né, até uma frase que eu gosto de usar, a gente planta uma semente na criança pequena, nos anos iniciais, na educação infantil, e depois simplesmente abandona. A gente não conta mais história, acha que eles são adolescentes, acha que eles não têm mais medo, acha que eles não têm mais sentimentos. Todo mundo esquece. Os pais acham que eles são grandes demais, a sociedade acha que eles são crianças demais, e eles ficam nesse meio, né, meio confuso, a adolescência, e sem ninguém para dar esse afeto, esse carinho. E eu acho que a história, do meu ponto de vista, a história, ela é uma conexão com a afetividade. E nesse mundo tão tecnológico e tão frio, que às vezes as pessoas não estão assim ligadas, né?
em estar perto, em estar contando, em dar atenção. Eu acho que as pessoas sempre estão buscando a atenção, o olhar. E o contar a história, ler uma história, abrir o livro, mostrar as imagens, falar sobre a história, conversar sobre essa história, eu tenho certeza que não fica tudo na memória deles, né? Porque esse mundo é todo bombardeado, toda hora de muitas informações. Mas algumas palavras ficam. E é essas palavras que ficam na sua memória, permeando, quando vem aquele momento que você precisa de alguma palavra de aconchego, de carinho, é nas histórias que você vai encontrar. Então, eu já passei da adolescência, né? Eu já passei da adolescência e até hoje eu busco nas histórias um pouco desse afeto, um pouco dessa atenção. Então, eu acho que as histórias ela têm uma função assim, milenar, né? Eu sempre gosto também de usar a referência de Bia Bedran, que é uma pessoa que conta a história há muitos anos e ela foi uma referência dentro da educação infantil e dentro da educação no modo geral, com as suas músicas, suas histórias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de música também, além das histórias, e hoje eu tive um relato assim, bem interessante, que eu coloquei uma história que eu sempre canto a música, que é aquela Perdi Meu Anel no Mar, e tem uma gravação da Bia que ela conta uma história e canta essa música. E eu fiquei tão surpreso que as crianças, na hora que ela começou a cantar a música, eles lembraram que eu cantava essa música com eles, né? E quando eu quero acalmar um pouco as crianças que estão assim agitadas, aí eu canto essa música, até para os adolescentes, né? Faço gesto, conto a música, que é a música do Cirandeira do Anel, onde ela tem um livro, né? Que ela conta essa história, e também ela faz justamente essa música com gestos, né? Da sereia, da baleia. E as crianças também cantaram no mesmo momento, parece que eu tinha ensaiado com elas, né? Então, ver como é que ficou isso na memória. Apesar deles não estarem falando, apesar de não estarem conversando, a gente não sabe, né? Que a gente dá aula, vai embora e joga semente, né? E depois a gente vem colher no futuro, quem sabe. Então, acho que a presença da história e da escola é muito importante. O pegar o livro, mostrar o livro, ler com o livro na mão. Eu sempre levo a questão, eu sei várias histórias decoradas, mas eu acho que ao levar o livro, o objeto livro, eles terem essa questão do visual, saber que o livro é um lugar que você pode levar para qualquer lugar, está de fácil acesso. Eu acho que isso é muito importante, levar as histórias para as escolas. Eu acho esse projeto também da Regina muito importante, que é um momento também que as pessoas estão nos hospitais sozinhas, sem ninguém para conversar, com limite de visita, e ver uma história, deixar esse mundo da fantasia, né? E desde o momento que você fala era uma vez, se abre um portal na sua cabeça, que é uma viagem que você não sabe para onde as pessoas estão indo. Você está contando a sua história, mas as imagens que estão vindo na sua mente, o que elas estão lembrando, o que elas estão associando, né? E cada vez que você conta uma história, as pessoas fazem a associação imediatamente, o que aquilo conversa com ela, e às vezes as pessoas se emocionam, às vezes elas ficam quietas, às vezes elas ficam perplexas, mas aquilo com certeza vai reverberar dentro dela. Então, eu acho que as histórias não devem ser só trabalhadas nos anos iniciais, essa é a minha grande defesa e meu grande trabalho é fazer com que os adolescentes também continuem ouvindo essas histórias. Não vamos esquecer esses adolescentes que ficam, às vezes, à torta direito, só invadidos por mídias fáceis, e esquece que elas também têm afeto, elas são humanas, acima de tudo. Elas precisam de carinho, de amor, e essa vida está cada vez mais difícil. Os pais, às vezes, não estão dando mais a educação que tem que dar, não dão a atenção que podem dar, devido aos esforços do trabalho, às vezes ao cotidiano de cada um. E, às vezes, a gente pensa, só criança que tem uma renda mais baixa. Não, as que têm uma renda confortável também, elas se sentem carentes, elas precisam de afeto, elas precisam de atenção. Então, a minha defesa nesse sentido e a minha experiência, como hoje eu pude comprovar, ao colocar uma música e eles lembrarem automaticamente e cantar essas músicas com ele, que as músicas também têm umas histórias, eu vejo como isso eles lembram e cantam e repetem. Os adolescentes também lembram. Tia, conta uma história hoje. Às vezes até eles me pedem, às vezes eu fico tão envolvida nos trabalhos e às vezes esquecem. E eles já pedem agora a história, porque sabem que volta e meia eu sempre estou contando uma história. Então essa é a minha experiência de mais de 2 anos, contando história em sala de aula, tanto para a criança da tenra idade, né, dos anos iniciais, jardim de infância, como também para os anos finais.
porque eu acho que a gente não pode abandonar esse público, que é um público carente, que não tem peça de teatro, não tem muita televisão para ver, não tem quase programas, só programas de adultos, e a gente quase volta à Idade Média, onde as crianças, né, eram vistas como miniatura, um adulto em miniatura. E a gente não pode voltar a fazer isso acontecer. Nós temos que fazer que eles sintam, sim, apesar de ter já o corpo formado, ter atitudes às vezes muito adultas, mas no fundo, eles são as crianças que ainda estão amadurecendo. Então nós temos que semear essa semente que foi colocada lá no início dos anos iniciais e começar a regar essa planta, sabe? Começar a regar e não deixar que ela morra, porque uma planta, uma flor, ela precisa de água, e a nossa água é a nossa palavra, a nossa oralidade e as nossas contações de histórias. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu sou Yara Lima, sou do estado do Rio de Janeiro, região sudeste, moro atualmente em Campo dos Goytacazes, interior do estado, uma das maiores cidades do interior do estado norte fluminense, em extensão. Eu acho que é isso. Muito obrigada a Edivânia por continuar com esse trabalho, para os nossos colegas que estão aqui participando ativamente. Obrigada, gente. Agora Obrigada é com você, Ana Paula. Yara. Obrigada a você. Enquanto você estava falando, né, as pessoas que estão nos acompanhando na live, né, quero agradecer a presença e a audiência do pessoal que está aí acompanhando conosco. E as pessoas foram falando, é isso mesmo, Yara, o ensino fundamental está esquecido, né? Porque a gente está tendo aqui essa experiência da Regina com o José, que é de contar histórias, levar a história para um outro ambiente, né? E é interessante isso, que a Yara traz a experiência dela na escola. A gente tem mesmo essa preocupação com a educação infantil, com as séries iniciais, das crianças gostarem de ouvir histórias, terem contato com literatura, e a gente faz todo um cuidado, né, para que a gente apresente o livro para as crianças. E depois esquecemos de nutrir esse amor, né, esse afeto pelo livro, e as coisas vão meio que esfriando, né? Então, é importante a sua reflexão. Obrigada, Yara, por trazer a sua experiência, o seu carinho e esse seu olhar para as crianças crescidas, né? Que todos nós temos essas crianças dentro de nós e que precisam ser nutridas com boas histórias, com muito afeto, com o poder impactante que as palavras têm na nossa vida. Obrigada, Yara. Boa noite, viu? Obrigada. E dando continuidade aqui à nossa conversa, eu vou chamar a nossa querida Elô, que vai trazer aqui para a gente a sua experiência também como contadora de histórias e o seu trabalho na construção do seu repertório, né, Elô? Seja bem-vinda. Isso mesmo, boa noite a todos por aqui. Vou me autodescrever também, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, um pouquinho enrolado, de olhos castanhos, cabelos castanhos, estou com uma blusa preta, brincos azuis, e atrás de mim tinha uma parede com umas estantes coloridas e com alguns enfeites. Bom, vamos lá. Eu trabalhei a minha vida inteira, meu nome é Loloski, né? Trabalhei a minha vida inteira na educação, principalmente na educação infantil. Aí eu me aposentei em 2014. E quando eu me aposentei, eu descansei um ano e depois eu fiquei sabendo de um curso de formação em contadores de histórias numa biblioteca pública de São Paulo, na Arbal Fontes. Aí eu me interessei. Eu não vou ficar parada a vida inteira, né? Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Aí eu fui ver esse curso, tinha uma carta de intenção, mandei a carta e fui. Quando eu cheguei lá, encontrei a Ivani Magalhães e a Gislaine Caetano. Elas é que deram toda a formação. E por que eu estou falando isso? Porque cada formação que eu fui fazendo, eu fui aprendendo. E eu não fiquei em uma formação só, eu me interessei por várias, porque eu comecei a querer entender como que era a narração artística, a narração de histórias, saindo do âmbito da sala. Não que isso não seja importante, porque na sala eu fui descobrir que eu mediava muito mais do que contava.
Eu contava quase nada e mediava muito, eu usava bastante os livros, mas eu não contava oralmente. E isso me encantou muito, muito mesmo. E aí, lá com a Ivani Magalhães, a gente tinha que apresentar no final uma história de boca, não era com livro. E aí foi aí que eu escolhi a Zeropeia, que é uma história do Betinho. Não vou ficar contando as histórias aqui, mas só vou dar um lancezinho assim pequenininho. E essa história conta de uma centopeia que vai perdendo, vai amarrando as suas patinhas porque ela ficou vendo os outros animais da floresta, amarra mais, até que ela fica sem. E aí, o que que ela tem que fazer? Então, essas histórias que eu fui escolhendo diziam um pouco de mim, né? Então, as europeias, aquela, ai, vou ouvindo um, vou ouvindo outro, o que que eu faço? Como que é a narração? E aí eu fui levando. E aí, depois, eu fiz uma outra formação em 2017 com a Cristiana Sesc. O que eu estou falando aqui dessas formações, elas foram colocadas no meu TCC, que depois eu fiz uma formação na arte de contar histórias pela Casa Tombada. E aí eu escrevi todas essas histórias, tá tudo lá nesse meu TCC. E por isso que eu estou relatando aqui um pouquinho de cada, porque assim, são muitas histórias, mas eu tive que fazer um recorte de algumas para colocar nesse meu trabalho, né? E aí, nessa segunda formação com a Cristiana Sesc, eu escolhi uma outra história, que é Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. Eu estava ainda presa nos livros, eu precisava dos livros para eu contar a história. Mas é uma história muito linda, que falava de um rei que pega uma ideia, ele descobre uma ideia e guarda aquela ideia às 7 chaves. E o que que ele vai fazer com essa ideia? Só lendo a história mesmo, porque ele guarda essa ideia, essa grande ideia. E aí eu fico pensando, nossa, a gente tem que as ideias têm que ir para o mundo, as histórias têm que ir para o mundo, né? Foi assim que eu fui avançando nos meus estudos. Aí depois eu fiz um outro curso de formação também pela Biblioteca São Paulo, que foi com a Débora Kikuchi. E lá também tinha uma outra história. E aí eu fui pesquisar, porque ela colocou numa mesa assim, vários livros de contos tradicionais da Espanha, de todos os lugares, do mundo inteiro. Aí eu falei, caramba, tem tanta história assim. Olha só como a gente não sabia tanto, né? E aí eu fui lá e escolhi uma história de tradição oral, que foi A Velha Encantada. E nessa história, 3 jovens o rei ele manda 3 jovens, os filhos deles, procurar uma esposa. O primeiro acha uma moça muito bonita, mas meio arrogante. O segundo acha uma outra moça também bonita, mas chata. E o terceiro filho, porque nessas histórias de tradição, sempre o número 3 é importante. O terceiro filho achou uma velha. A velha queria se casar com ele. Mas aí acontece uma reviravolta, uma transformação muito grande nessa história. E aí eu vi a transformação em mim. Eu fui me transformando como contadora de histórias. Eu fui levando o meu eu para esse mundo, sabe? Aí depois eu fiz uma outra formação que foi o módulo 2. Olha só, eu tinha feito um módulo 1 lá com a Ivani Magalhães, eu fiz um módulo 2 na biblioteca Hans Christian Andersen, que é em São Paulo também. E lá foi com várias contadoras também, um time muito bom, era Ivani Magalhães, Simone Grande, Kelly Horazi. Então, time, Ana Luísa Lacombe, então era um time muito bom. E ali também eu tinha que apresentar uma história. E aí a história que eu escolhi foi Os Três Gigantes. É um conto popular. E nessa época eu já comecei a escutar contos. Aí eu escutei esse conto de uma contadora. Então não foi nem no livro, eu escutei. Olha a importância que é contar histórias. Repertório você se forma assim, escutando, lendo, pesquisando. E aí eu escutei essa história, Os Três Gigantes, que narra a história de um menininho que tem um segredo. E ele tem um segredo muito grande. Ele sai da escola mais cedo porque ele tem um segredo para contar. Só que ele encontra com um gigante muito feio, horrível, temeroso.
E aí vai, no desenrolar da história, vai encontrando um segundo gigante, um terceiro gigante. E foi uma delícia também, porque trouxe meu lado lúdico. Porque como eu trabalhei muito tempo com criança, trouxe esse meu lado lúdico para as histórias. Então aí eu falei, vou contar os três gigantes. Eu estava com uma parceira na época, que é a Cidinha, e ela contou comigo, aceitou, e lá fomos nós. Aí eu entrei na pós, né? Nesse tempo eu entrei na pós da Casa Tombada, e lá também teve um trabalho com histórias, né? E eu lembro que teve histórias de vida. E eu lembro que eu fiz um trabalho com a Sandra Lessa, que é do Museu da Pessoa, de São Paulo, e ela traz muito essa coisa de histórias de vida, como se transforma as histórias de vida num conto. E aí eu peguei uma fase da minha vida lá, que eu fiz uma viagem para Ribeirão Preto, e aí eu ganhei uma medalha de ouro no baile do Berro do Momo. Aí eu transformei isso num conto, que se chama o Baile do Berro do Momo, onde a mocinha vai lá e tem um detalhe, ela se transforma também, porque eu tinha que ir fantasiada de Emília, e eu não tinha a mínima ideia de como me fantasiar. E aí a minha amiga lá que estava junto me ajudou a me fantasiar, e por isso que eu ganhei a medalha. Está tudo escrito lá no meu trabalho também. E depois também fiz uma performance narrativa também com a Simone Grande, que aí eu escolhi um outro conto, que foi As Vozes dos Pássaros, que é um conto africano, que aí eu trouxe também esses elementos, trouxe alguns elementos de sons, mas assim, já estudando melhor isso, sabendo como colocar isso nas histórias, né? Depois eu fiz curso online também, fiz um curso online com a Sandra Guzmán, e lá eu escolhi um outro conto, que é O Coração do Baobá. Também um conto africano, que está lá no meu trabalho. E aí, para terminar, eu não sei se eu estou me estendendo muito, viu? Ana Paula me avisa, hein? Tem um último conto que eu escrevi, que foi um conto autoral, que foi A Lata de Açúcar. Por quê? Eu trabalhei muito com a Tininha Calazans, o Conto que me conta, que era o título do curso dela. É uma formação que trabalhava também histórias de vida. E aí a gente vai trabalhando tudo isso, fui colocando num conto, transformei uma situação num conto autoral também, está lá no meu trabalho. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A formação que a gente faz de repertório tem muito a ver com as experiências que a gente tem. Então, as experiências que eu tive em formação, e isso também vai para as crianças, vai para qualquer idade também, né? E é isso que eu quis trazer hoje, um pouco de como eu construí essa formação, esse repertório, através dessas formações de grandes contadores de histórias, que eu tenho assim um profundo respeito, tenho muito agradecimento também por todos eles, porque o que eu sou hoje, eu assim, agradeço muito a eles mesmo, sabe? E é isso, gente. Obrigada. Oi, Elô. Eu fiquei tão curiosa para saber a terceira noiva, que era velhinha, menina. Estou aqui me roendo para saber qual foi a transformação dessa história. Mas, Elô, que trajetória importante e interessante que você traz aqui para a gente, né? Porque as pessoas, elas nos veem contando histórias e muitas vezes pensam assim, nossa, que talento que essa pessoa tem, né? Ela nasceu para isso, ela tem vocação. Sim, a gente tem esse lado, né? Mas nós também construímos a nossa trajetória através de muitas pesquisas, né? Então, eu acho importante quando você traz essa sua experiência para a gente, né, para o público que está aí nos ouvindo, tantos outros contadores de histórias que estão conosco e pessoas que gostam de ouvir histórias, para entender esse percurso, essa jornada do contador de histórias, né? E quando nós contamos histórias, nós descobrimos ainda um pouco mais de nós mesmos, né? Como você disse, a gente vai se conhecendo melhor, vai se identificando com aquele personagem, e quanto isso é potente, né? Então, a importância dos estudos, da pesquisa, dessa construção narrativa,
né? A gente começa muitas vezes inspirado por pessoas que a gente gosta muito, a gente meio que copia, meio que faz igual, mas a gente vai encontrando o nosso caminho, né? Então, parabéns e obrigada, né, por partilhar conosco tudo isso, toda essa jornada, mas olha, você vai ter que contar depois essa história para nós. Eu Eu que tô curiosa. agradeço, viu? Mas se alguém quiser ler as histórias, está lá na biblioteca da Casa Tombada. Está tudo lá também. Tá Legal. bom? Mas Então, agradeço. eu posso fazer uma pequena reflexão, Ana Paula, você me dá licença? Ao ouvir o relato de experiência da Elô, eu fiquei imaginando como é que funciona isso na cabeça das crianças que ouvem histórias na escola sempre, os adolescentes, aqueles que já são adultos e retornam para a escola, na educação de jovens e adultos, nas instituições que trabalham com pessoas idosas e que não têm seus familiares ao lado, né? Então, eu fico imaginando assim, sabe, que o que você trouxe da experiência dos cursos que você fez, você abre a pista para a gente imaginar a contribuição que cada professor dá para que essa memória afetiva com as histórias, sejam elas lidas, mediadas, mostradas com o livro, seja ouvindo do colega que ouviu numa aula que ele não assistiu. E o que eu encontro muito, muito, e eu fico feliz, é menos do que eu queria, mas a gente está encontrando, é o professor contar histórias sempre e os alunos quererem contar também. Né? Então, assim, chegar numa escola e o professor dizer para você, olha, você vai contar história para eles, mas eles podem contar para você? Isso já aconteceu várias vezes em escolas aqui, e eu saio em estado de graça, porque esse caminho que você percorre faz com que as pessoas queiram mostrar para o mundo aquilo que ela leu, ouviu e gostou. Era essa a contribuição. Oi, Edivânia, mas isso acontece muito também no hospital, né? O impacto que, às vezes, a gente leva alguns livros e você não sabe quem você vai encontrar, né? Porque quando você entra numa enfermaria, num quarto, você não sabe quem você vai encontrar. Às vezes, você leva um livro até bem simples, mas aquela história, naquele momento, faz toda a diferença para aquela criança, para aquele adolescente, muito mais, às vezes, para os pais, para o acompanhante. Né? A gente tem essa experiência do impacto que as histórias vão causando nas pessoas, e até a enfermeira que entra e sai, no médico, até no guarda que fica na porta da entrada da pediatria, ele, às vezes, vai atrás do contador para ele escutar histórias, né? Então, é muito interessante esse depoimento, mas, assim, a escola que eu acho fundamental, mas a gente tem essa experiência desse impacto que as histórias causam. O nosso projeto fez até uma pesquisa em relação à dor e foi comprovado junto ao Instituto DOR, que é da Rede DOR, que diminui a dor, né? E elas ficam mais felizes depois que escutam histórias. Então, hoje a gente tem essa grata satisfação de saber que o nosso trabalho é muito importante, não só dentro do hospital, mas também na educação, acho fundamental. Então. É verdade. E agora, né, dando continuidade à nossa conversa, nós vamos ouvir um pouquinho do relato da nossa querida Sandra. Sandra, chega aqui, Sandra Freitas. Traz para a gente a sua experiência com história. Olá, minha gente. Eu estou ouvindo o José falando sobre Gregório e, primeiramente, boa noite, né? Achei muito interessante a descrição que a Yara fez, e aí eu
me lembrei do Rodrigo, né? Que o Rodrigo, ele pede muito histórias descritivas, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter esse carinho, né? Com todo o público. Eu, ouvindo vocês falarem, eu me lembrei, sabe, José? Eu comecei a contar histórias, eu me tornei uma contadora de histórias por causa do Gregório. Uma vez eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi com o Fabiano Moraes, né? O grande Fabiano Moraes, e aí ele convidou os alunos para irem assistir um grupo de contadores de histórias. E quando eu cheguei lá, o Gregório estava sentado no palco, contando uma história. Ela pisca e eu pisco. Ela pisca e eu pisco. Naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser uma contadora de histórias. Então, o Gregório, ele inspirou, né, gente? Muita gente. Né? Muita gente. E eu sou uma delas. Eu me tornei contadora por causa dele. Naquele momento, eu falei, eu quero contar histórias. Bom, eu, no caso, em relação a contar histórias, eu comecei a contar histórias através do meu pai, né? Meu pai era contador de causos. E aí nós morávamos em Minas e não tinha luz onde nós morávamos. E meu pai tinha um hábito de chegar em casa, acender uma fogueira e convidar a vizinhança para contar causos. Então, eu ouvia aquelas histórias desde criança, desde pequena mesmo. Quando eu me tornei professora, que eu fui trabalhar numa escola muito difícil, eu pensei, ou eu desisto dessa sala ou eu faço alguma coisa. E naquele momento, eu comecei a contar uma história. Então, aquilo ali para mim foi extremamente importante. Eu falei, é isso que eu quero, né? E comecei a trabalhar as histórias nos meus planos de aula. E foi uma coisa maravilhosa. Me lembro que quando eu chegava, os alunos já estavam, né? A escola tinha uma rampa e os alunos estavam no começo da rampa. Tia, hoje tem história, né? Tia, você vai contar história para a gente hoje. Então, olha o que as histórias, né, fazem com a gente, né? Muito, muito gratificante esses momentos. E eu teve uma época que eu fiquei muito deprimida, eu tinha uma dificuldade muito grande com determinadas turmas e tudo. E eu falei assim, e fui no médico. E aí, então, conversando com o médico, eu me lembro que quando eu cheguei lá, até me assustei, porque o consultório dele era diferente, era cheio de cabeças de bicho empalhado, sabe? Eu falei, caramba! Eu fiquei até com medo do médico. E aí, então, a gente ficou conversando, e ele falou, Sandra, o que é que você gosta? O que deixa seus olhos brilhando, que te faz feliz? Eu falei assim, eu gosto de contar histórias. E aí, então, ele falou, é isto que você vai fazer. A partir de hoje, você vai contar histórias. E nunca mais parei, minha gente. Então, as histórias são terapêuticas e elas salvam, né, a gente, né? Então, elas fazem muita diferença na vida da gente. Hoje eu contei histórias o dia todo. E aí, então, eu estou inspirada. Estou inspirada porque, nossa, que gostoso, gente. Quer ver o feliz? É eu estar numa roda contando histórias. Então, é algo que me deixa muito contente. E a Sandra, ela tem esse perfil mesmo, como foi colocado no comentário aí para gente, que além dela contar histórias, ela agrega os contadores de histórias em torno dela, né? E isso é muito lindo, assim, no seu trabalho, Sandra, porque fortalece essa teia, né? Essa potência de todos os outros contadores juntos. Isso é muito lindo. E uma das coisas, assim, que eu gostaria que você
falasse com a gente também do seu trabalho, das rodas de histórias, do café de histórias que você realiza, né? Que você compartilhou com a gente um tempo atrás essa experiência. Você continua fazendo essas rodas aí no Espírito Santo? Eu continuo. Como que tá? Não tanto quanto eu fazia antes da pandemia, mas é algo que eu gosto muito. Eu comecei a fazer, eu me lembro que eu fazia muita reunião de pais e praticamente 80% do público que ia eram os avós. Eles reclamavam muito da solidão, né? Que eles, à noite, quando os meus filhos e meus netos estão em casa, é o momento em que eu me sinto mais sozinha. Porque todo mundo, cada um vai para um celular, para um computador, e ninguém conversa comigo. E aí eu falei assim, então eu vou criar uma roda, igual meu pai fazia lá em Minas. E aí, então, eu comecei a fazer a roda de histórias, e foi um sucesso. As pessoas começaram a ir, e uma roda que eu pensei em fazer para os avós, né, virou um público enorme, de pessoas de todas as idades. Então, quando eu começo a roda, eu sempre falo que eu não quero que ali existam contadores de histórias. Todos são contadores. Então, a gente conta e ouve o outro. E não existe assim uma concorrência de um contador melhor do que o outro, né? E o Café com Prosas, eu participava de um projeto e tinha algumas contadoras de histórias. E nós começamos na minha casa, elas vinham para a gente tomar um café e contar histórias. Só que eu comecei a contar essa experiência e outras pessoas falavam, Sandra, eu também quero participar. Eu também quero. E aí, um dia, numa roda de histórias, chegaram duas senhoras. E uma falou assim comigo, eu tenho muita vontade de ler, mas acontece que eu não tenho acesso aos livros. E aí eu pensei naquele encontro que a gente tinha na minha casa, eu falei, por que não criar um projeto literário para adultos? E aí eu resolvi criar o Café com Prosas, onde nós vamos na casa de uma pessoa que participa. Geralmente eu levo uma cestinha com livros, e aí o dono da casa dá café, ou a cachaça, ou suco, a bebida. E nós levamos um pratinho. Então, cada um fala, eu não faço assim uma exigência para que todos leiam o mesmo livro, porque as pessoas não têm acesso ao mesmo livro. Então, eu levo essa cestinha e as pessoas, cada um conta um livro que leu. Depois a gente discute aqueles livros e dividimos o lanche. E aí, então, depois cada um pode pegar um livro daquela cestinha e levar para o próximo encontro. Então, é uma coisa muito gratificante, né? E um projeto que eu tenho assim, um carinho muito grande é o Encontrão de Contadores de Histórias online, porque o Encontrão de Contadores de Histórias eu fiz com o objetivo de fazer só um mês, né? Eu falei, vou fazer, porque eu fazia muita coisa e veio a pandemia, eu comecei a ficar em casa, falei, vou ficar doida. E aí, então, resolvi fazer o Encontrão virtual. Só que o Encontrão virtual, ele me deu a possibilidade de conhecer tanta gente, mas tanta gente, e de repente eu me vi íntima de pessoas que eu nunca tinha visto. A Flor, por exemplo, a Flor é uma pessoa que a gente troca confidências, a gente conversa e nós nunca nos vimos pessoalmente, né? Então, esse encontrão virtual, ele foi me dando assim, muitas alegrias. E nisso eu comecei a criar alguns projetos diferentes, como Contador de Raiz, né? Que eu quero muito, Regina, os veinhos, José,
porque eu falei, gente, quantos contadores de raiz nós temos nesse Brasil que a gente não conhece. Então, eu falei, eu vou criar um projeto onde vai nos dar a oportunidade de conhecer esses contadores de perto, de ver quem é e também de valorizar, né, esses artistas da palavra. E aí comecei a fazer, e depois eu comecei a perceber que o grupo do Encontrão veio muitas pessoas que já realizavam alguns projetos. E eu falei, não, eu quero mostrar esses projetos no canal, né? Eu quero que as pessoas conheçam, valorizem o trabalho, não só o meu, mas de todos. E aí eu comecei a trazer. Este mês veio a Silvana Flor, e ela trouxe os contadores do Rio Grande do Norte, né? Não só os contadores, mas os trovadores, os poetas, os escritores. O mês que vem a gente tem o grupo da Maria Cristina, e em junho a gente já tem Fernando Pessoas para crianças. Enfim, gente, para mim é uma satisfação muito grande valorizar, divulgar o trabalho, né? Porque eu acho que todos giram em torno da palavra e isso me deixa muito feliz. E através daí eu comecei a perceber que começaram a vir contadores de histórias de outros países. E eu falei assim, caramba, eu não sei falar língua nenhuma. Comecei a usar o tradutor e tudo. E aí eu falei, eu vou criar um grupo, né? Eu vou criar uma página falando sobre os contadores ao redor do mundo. Então, eu tenho um trabalho muito grande, né? Porque eu tenho que ficar o tempo todo no tradutor. Falei, eu tenho que fazer, estudar línguas. Mas é uma satisfação, gente, imensa, 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 sabe? Conversar com contadores da França, de Cuba, do México e de outros países. Então, é uma coisa assim que me deixa muito feliz. Então, olha aonde, né, as histórias nos levam, né? Então, eu sou apaixonada por histórias. E muito feliz de estar no meio de vocês, né? Eu agradeço da oportunidade de estar com vocês. Que linda, Sandra. E a gente agradece a sua partilha e esse seu coração tão grandioso quanto o poder das palavras, viu? Muito obrigada. Sandra, vou mandar o livro dos velhinhos narradores, que é Gregório, eu e Zé Matos, escrevemos em novembro de 2022, lançamos, para você usar na sua roda. Muito obrigada. Espero que algum dia vocês venham para a roda, né, gente? Também. Eu queria também parabenizar a Edivânia por essa romaria que está tão bonita, né? E agregando tanta gente. Então, eu acho que esse é o objetivo, né, de todos nós, né? O Encontrão, por exemplo, não é meu, é de todos. Então, para mim é uma satisfação muito grande agregar mais e mais contadores, né? Cantadores, poetas, trovadores. Então, eu fico muito feliz, né? Eu quero parabenizar a Edivânia por esse trabalho, porque tá lindo e tem muita gente participando, muita gente boa. Tá lindo mesmo, tá lindo de viver. E olha, o pessoal tá aqui mandando coraçãozinho, falando boa noite, falando um monte de coisas, agradecendo mais uma vez por toda a audiência, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Amanhã vai ser a nossa live de São Paulo. Eu e Elô vamos estar também conversando com o pessoal, bem bacana. As histórias da nossa cidade já estão rolando aí na página da Edivânia, então vão acompanhando, por favor. E dando continuidade à nossa roda de conversa hoje, vou chamar o pessoal lá de Minas, né? A Dolores, que está aí com o seu grupo, a Companhia Borboletas. Sejam muito bem-vindas, cheguem aqui, vamos chegando.
trazendo a experiência que vocês têm com a arte de narrar histórias. Chega aí. Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas. Por amor às causas perdidas. Um dia, Deus estava caminhando pelo céu. E nessa sua caminhada, ele começou a perceber que ele não ouvia mais as pessoas falando com ele, pedindo as coisas. Ele estava ouvindo choro, barulho de lágrimas caindo no chão, até mesmo alguns gritos de dor. Ele chamou seu capitão da guarda, pediu que ele viesse com todos os seus soldados, com o exército do céu, e ordenou a eles que descessem à terra naquele momento para saber o que estava acontecendo com o seu povo. Eles vieram para a terra, passaram por todos os cantos, observaram tudo, e aí foram anotando. Anotaram as guerras, anotaram as brigas, as intrigas, tudo de ruim que estava acontecendo, que estava fazendo o povo sofrer e fazendo com que o povo chorasse mais do que falasse. Voltaram ao céu e contaram tudo para Deus. Fizeram um relatório para ele. Deus então pediu: vocês, diante de tudo que viram, diante de tudo que participaram, vão me dizer agora, se tem alguma ideia, alguma solução. O meu povo não vai ficar sofrendo, o meu povo não vai ficar triste. Vamos fazer alguma coisa agora. Um dos anjos, então, disse: poderíamos fazer alguma coisa com criança? As crianças, elas são felizes, elas sorriem naturalmente, ainda, às vezes, até mesmo chorando, elas conseguem esboçar um sorriso. A alegria delas. O outro anjo falou: nossa, quando eu escuto uma música, eu fico tão feliz, e se a gente juntasse criança, música? E o outro anjo então falou: e se a gente usasse também cores? As cores nos deixam mais alegres. E assim, cada um com sua ideia. E Deus disse então: parou, já sei. Sabe aqueles anjos? Pensou, aqueles, Miguel, aqueles que ficam lá cantando, aqueles que gostam de contar umas coisas uns para os outros, sempre que passam por lá, eles estão contando algumas coisas, estão sorrindo, brincando, sempre alegres, cantando. São eles, esses que nós vamos enviar para a terra. O arcanjo Miguel, então, esboçou assim, intrigado, mas, Senhor, aqueles anjos, eles conversam, eles brincam, eles dançam, eles cantam. Mas o senhor tem certeza? Sim, são eles. São esses anjos que irão lá para a terra. E foi assim que nós, os contadores de histórias, chegamos aqui. Com nossas cores, nossa alegria, nossa música, nossa palavra, para encantar o mundo. Enviado diretamente por Deus. Para encantar e salvar. Linda! Nós somos da Companhia Borboletas no Aquário, de Patrocínio, Minas Gerais. Eu sou a Laira Arbelos. Eu sou Letícia Borges. Luciana Dolores. Jéssica Borges. Juntas somos a Companhia Borboletas no Aquário. Então, as borboletas, nós somos sempre muito falantes, aí a gente fica aqui. Quem vai? O nome, a Edivânia começou falando a respeito do nome, que estava intrigando ela. O nome foi realmente por amor às causas perdidas. Amamos tudo isso que vocês falaram também, e nesse mundão que a gente vive aqui, normalmente são consideradas essas coisas como causa perdida, mas nós estamos aqui hoje, 9 horas da noite, firmes, falando dessas causas perdidas, desse amor que a gente tem, e que isso é que transforma. A prova disso teve aí na pandemia.
diante de tanta tristeza que estava no nosso mundo, o que salvou a época da pandemia? As lives com os contadores de histórias, as lives com os artistas, com a música, foi a arte que segurou tudo isso que nós vivemos nesse tempo tão difícil que foi para todo mundo. Então é assim, duas são minhas filhas, uma é filha do coração, e por amor mesmo aos livros, por amor à palavra narrada, à arte, nos juntamos e semeamos por aí um pouquinho de tudo. Já fomos em hospital, asilo, só que contamos história em velório ainda. Mas assim, fomos para a praça ouvir um pouco de histórias. Um dia sentamos lá com um banquinho, um violão, cantamos um pouco, falamos um pouco e levamos uma plaquinha de vamos chegar, vem contar a sua história para nós, estamos aqui para ouvir. Foi um dos dias mais fantásticos que eu posso falar da nossa experiência que a gente tem aí juntas de 12 anos. Foi esse dia de ouvir as histórias. Quantas histórias que mexiam com a gente e com as pessoas também, de ter a gente ali para ouvi-las naquele momento. Foi fantástico. Temos também aqui no nosso grupo uma autora, né? Publicou o livro dela que está fresquinho aí agora. Vou deixar ela contar a experiência que ela tem com o livro. Vou falar do livro, mas vou falar um pouco do Borboletas para mim. Eu gosto de que a gente tem realmente experiências em todos os cantos possíveis. Sim. E públicos também, né? A gente tem tanto da área comercial, quanto criança, quanto em escola, quanto em apresentações. É muito vasto. E aproveitando o gancho das lives, na pandemia a gente começou um projeto, né? Como a gente não tinha como participar presencialmente, a gente começou um projeto chamado Poesia de Quinta, onde todas as quintas-feiras a gente fazia uma live com poesias, com temáticas. A gente escolhia uma temática por quinta-feira, um autor por quinta-feira. Então, a gente fez mais de 20 lives na pandemia. Sim. E agora que a pandemia acabou, graças a Deus, a gente continua toda quinta-feira publicando poesias no nosso Instagram, mantendo esse projeto. E de 2019 para cá, nossa história começa bem antes, mas 2019 para cá, eu tive uma experiência, passei por um momento do adoecimento mental mesmo, com a questão da depressão, e foi através da descoberta da fala, da escrita, foi através de colocar isso para fora, através de palavras, porque eu acho que a literatura e a arte sempre esteve presente na minha vida, mas foi assim que eu realmente me curei. Eu gosto sempre dessa fala e eu repito muito que a poesia, né, que as histórias, que a literatura, que os livros é realmente algo que salva. E aí tem o meu livro, Continue Chovendo por Qualquer Coisa, que é um livro de poesias que fala um pouco das minhas vivências e minhas inquietações através da palavra. E eu acho que uma característica importante, né, destacar do Borboletas no Aquário é que realmente a nossa causa é a literatura. A gente tem apresentações e espetáculos biográficos. A gente já contou a história Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, Manuel de Barros. A gente busca misturar todas as linguagens. Nós temos musicistas maravilhosas. A gente gosta muito do visual. A gente é sempre muito preocupado com cenários, né? Muito atento a essa questão da música, com todos os sentidos. A gente também tem, para além dos biográficos, a gente tem espetáculos e criações com temáticas. A gente já falou muito sobre saúde mental. Sim. Sobre histórias também que falam sobre algumas doenças, mas tudo voltado, sem perder essa característica de Borboletas, que eu acho que é essa coisa de pensar nos detalhes. Se eu fosse para definir alguma coisa desse grupo, seria um grupo que pensa nos detalhes. As meninas, a Jéssica e a Letícia, elas são a parte musical aí do nosso grupo. Laira e eu, a gente só arranha, na verdade, né? Porque elas são musicistas profissionais.
E aí, juntas, nós seguimos aí, cantando, caminhando, nesse sentido. Mas, para nós, o grupo é uma válvula de escape, cada uma tem seu trabalho, mas o Borboletas, por mais assim que às vezes o tempo não dá para a gente encontrar tanto como a gente gostaria, que na verdade a gente queria morar dentro do Borboletas no Aquário, mas como nós não podemos, a gente ainda, cada uma trabalha numa área, mas para nós é uma válvula de escape. Sempre que a gente encontra, a gente sempre parte das nossas vivências, das nossas histórias, e a gente sempre brinca que o nosso grupo, quem ouve, quando a gente fala, pensa até que é história de mentiroso. Mas tem algumas situações na vida que acontecem somente com a gente. E aí a gente brinca, fala, mas não pode. Parece que a gente atrai. Aí, durante essa semana agora, até eu ganhei o troféu atraente, de atrair algumas dessas histórias, que as meninas brincam comigo, que a gente precisa até colocar essas histórias no livro, porque são coisas que realmente só acontecem com a gente. Borboletas no Aquário. Atraímos algumas situações, algumas figuras místicas, com uma outra live para a gente poder contar essas várias histórias que a gente tem vivenciado por aí. Mas, assim, é muito bom. Realmente, a literatura, como válvula de escape para cada uma de nós, ela nos fortalece, nos ajuda. Todas nós aqui, sempre que vem aqueles momentos assim mais difíceis, é na literatura que a gente acaba buscando o abrigo. E a história da Laira foi um pouquinho mais profunda do que ela falou, ela resumiu um pouquinho assim, mas a história dela foi muito difícil mesmo, desse momento de depressão, e realmente, como ela sempre fala, que a poesia a salvou, tanto de ler como escrever, como poder expressar tudo aquilo que ela estava sentindo, a salvou, e agora ela está ajudando várias outras pessoas também, contando a história de vida dela. Então, são várias rodas com mulheres que ela é convidada para poder ir lá falar um pouquinho dessa história de vida dela. Então, assim, temos várias e várias histórias, porque borboleta, vocês sabem, tem asas e a gente voa por tudo quanto é canto, né? E para a gente finalizar, a gente fala que é borboleta, mas acho que uma marca nossa é muito com os pássaros. A gente é muito passarinha. Então, esse livro tem algumas poesias mais longas, mas tem uma curtinha que eu gosto muito, que fala assim: amor não é gaiola, é passarinho. E só depois de um tempo sozinho é que a gente aprende a ver beleza na forma como a natureza vive. Aí entende que amor só é amor se for livre. Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. E é isso aí. Muito obrigada pela presença, pela partilha. Que trabalho lindo, lindas borboletas. E é isso aí, minha gente. Nós estamos aqui concluindo a nossa live de hoje. A Edivânia vai conversar com a gente, né, Edivânia? Vai trazer o hino da Romaria. Estou aqui apanhando, minha filha. Apanhando esse negócio aqui que não está dando certo, mas vai dar tudo certo. Opa! Achei o botão que funcionou. Que coisa boa. Pessoal, Ana Paula, eu quero te agradecer assim imensamente a preciosidade que você conseguiu reunir com o estado com a região sudeste toda nesta live, e os vídeos de São Paulo, que a gente não quis esperar para amanhã e já colocou para vocês irem curtindo até amanhã.
E amanhã a gente tem a live de São Paulo, né? Temos mais assuntos para discutir e vamos conversar com autores de livros de literatura infanto-juvenil. Estou muito ansiosa para chegar amanhã e agradecer a todos e a cada um de vocês que nos deram essa emoção gigantesca hoje, de poder conhecer a experiência de cada um de vocês. Não aguentei ficar lá embaixo, pedir desculpa para falar, porque eu estava assim, transbordando palavras, querendo falar, e é tudo tão lindo, é tudo tão lindo. É só dizer assim, gratidão. Gratidão pelo trabalho que vocês estão fazendo, e assim, enriquecendo essa nossa romaria, que já é tão rica e cada vez vai ficando mais empoderada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E eu vou agora, eu não sei se a Ana Paula quer despedir, cada grupo quer despedir, antes de eu colocar o hino, só um tchauzinho assim. E aí eu vou colocar o hino para a gente assistir, que é o hino da região Sudeste. Ai, não. Os narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Lá pras bandas de São Paulo tem Esfirra, Pizza e Monteiro Lobato. O mundo inteiro mora lá, de verdade é um fato. Lá pras bandas do Rio de Janeiro tem a rabada, feijoada saborosa, Pixinguinha e a Clementina, no samba toda prosa. Lá pras bandas do Espírito Santo, a muqueca é capixaba, o resto é peixada, tem panelas de barro e banda de Congo ritmada. Lá pras bandas das Minas Gerais, tem pão de queijo e muito causo pra contar, com cafezinho bem quentinho é bem gostoso prosear. Os narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. E aí, gente? Obrigada, Tânia. Obrigada a todo mundo. Tchau, até amanhã, se Deus quiser, até o ano que vem. Obrigada, gratidão. Tchau.